Questão 41 da prova da OSS de 2021-1. O diagnóstico laboratorial de uma infecção viral pode ser realizado por meio da sorologia de anticorpos específicos contra essa virose. Quando infectado, o organismo começa a produzir anticorpos para combater o vírus, chamados de IgM e IgG, que podem ser detectados no sangue. O IgM, ele é um anticorpo produzido de forma mais imediata, então ele indica a fase aguda ainda da infecção, indica que o indivíduo ainda está infectado e corre o risco de transmitir também essa doença para outras pessoas. O IgG, ele já começa a ser produzido também, mas quando ele é apresentado somente o IgG sem a presença do IgM, significa que o indivíduo já sofreu a infecção e aí, nesse caso, não está mais na fase aguda, ou seja, ele não tem mais o risco de transmitir a doença, né? Ele já foi contaminado em algum momento. Então, você pode fazer o exame, por exemplo, e dar IgM e IgG negativo. Então, significa que você não está infectado e nem nunca teve a infecção. Não está infectado porque o IgM deu negativo, e nem nunca teve a infecção porque o IgG também deu negativo, né? O IgG indica como se fosse um histórico aí desse processo infeccioso. Se você faz o exame e dá IgM positivo, isso já basta para saber que você está infectado, e aí você tem o risco, né? Como você está na fase aguda da infecção, você tem o risco também de transmitir essa doença a outros indivíduos. Se você faz o exame, o IgM dá negativo, mas o IgG dá positivo, isso indica que você não está mais na fase aguda da infecção, mas você já teve essa infecção, né? Então você já gerou toda a resposta imunológica e tudo mais, você já não tem mais o risco de transmitir a doença, porque você não está mais aí, nesse caso, infectado, né? Você não está na fase aguda da infecção, mas você gerou a resposta imunológica e o IgG está aí para provar que esse processo de resposta imunológica aconteceu. IgM e IgG são tipos de anticorpos produzidos no nosso organismo através de uma resposta imunológica, que é um tipo de imunização chamada de ativa. Nesse caso, é uma imunização ativa natural, porque aí, nesse caso, a gente pode estar entrando em contato com o micro-organismo, ou artificial, quando a vacina induz a produção desses anticorpos, né? Aí, nesse caso, a imunização ativa é dividida dessas duas formas. Vamos pegar o exemplo atual. Uma pessoa que contrai Covid, ela se faz um exame para testar se ela está ou não positiva para essa doença. Se ela tiver positivo, o IgM vai dar positivo. Se ela negativar o exame, IgM e IgG vão dar negativos. Se ela já tiver essa infecção, já tiver tido essa infecção em algum outro momento, não está infectada no momento, né? Mas já tiver sido contaminada anteriormente, o IgM dá negativo e o IgG dá positivo. Tranquilo? IgM e IgG, então, são anticorpos. E anticorpos, eles são produzidos por células específicas do nosso sistema imunológico. A gente tem aí, nesse caso, a parte de defesa mais específica do nosso sistema imunológico, inclui a atividade de linfócitos. Linfócitos são células que vão agir de formas diferentes. Ou agem na nossa defesa celular, que aí, nesse caso, entram os linfócitos T, T4, T8, T supressor, ou os linfócitos B, que vão fazer parte da defesa humoral. Aí, nesse caso, os linfócitos B, eles se diferenciam, gerando células chamadas de plasmócitos, que são as responsáveis pela produção de anticorpos. Então, já apareceu mais de uma vez isso em provas para vocês. E aí, sempre a mesma dúvida, Brenda, mas aí eu coloco o quê? Linfócito ou plasmócito? Gente, sendo uma prova objetiva, ou ele vai te dar como opção linfócito ou vai te dar como opção plasmócito, tá? E aí, tendo linfócito ou plasmócito, você sabe ali que qualquer um dos dois estaria correto dentro das opções para serem marcadas. Numa prova discursiva, como já aconteceu anteriormente na UERJ, aceitou tanto o plasmócito quanto o linfócito como opção de resposta, tá? Nessa questão aqui, você repara que as opções que você tem são linfócitos, basófilo, eritrócito e monócito, ou seja, só tem linfócito. Então, a resposta correta seria o linfócito, tá? Aqui ele nem especificou, né, linfócito B ou linfócito T. Linfócitos. O linfócito B se diferencia em plasmócito, que vai aí, nesse caso, garantir a produção dessas proteínas de defesa que a gente denomina como anticorpos. Basófilo também é uma célula do sistema imunológico, também é uma célula, nesse caso, que participa do processo, né, de atividade imunológica e é responsável pela produção de histamina. Junto com o mastócito, né, o basófilo também é responsável pela produção de histamina, que é um vasodilatador importante para que o processo de diapedese aconteça. E aí, nesse caso, é uma substância que, quando liberada,
facilita a migração, então, né, de AP10, essa migração das células de defesa, para que a resposta imunológica possa acontecer. Então, não tem nada a ver com produção de anticorpos, né? O basófilo aí não participa desse processo. Eritrócito nem célula de defesa é, né? O eritrócito é a hemácia. É uma célula também sanguínea, mas que tem como função o transporte de gases para todo o corpo. Aí, nesse caso, não tem nada a ver com a história da imunidade. Monócitos são aí, nesse caso, células que vão se diferenciar gerando macrófagos. Os monócitos estão na corrente sanguínea, se diferenciam em macrófagos que migram para o tecido conjuntivo. Aí, nesse caso, a gente vai observar que também não tem relação com a produção de anticorpos. Os monócitos vão ainda se diferenciar para gerar macrófagos. Os macrófagos, junto com neutrófilos, são aí, nesse caso, células fagocitárias, né? Agem na primeira linha de defesa ali do nosso organismo. O macrófago ainda tem a função de ser apresentador de antígenos para poder estimular a atividade dos linfócitos, para garantir uma defesa mais específica ao nosso corpo. Então, a resposta correta aí nesse caso seria a letra A, linfócitos, porque no caso especificamente dos linfócitos B, eles vão garantir, através da diferenciação da formação de plasmócitos, a produção de anticorpos, tá bom? Então, seria a letra A opção correta nessa questão.